Olá, pessoal. Vamos iniciar agora o nosso estudo sobre História do Brasil, Era Vargas. Como vocês já sabem, nós dividimos o estudo da história do Brasil em períodos. Esses períodos eles vão desde o período colonial até os dias atuais. O último período aí da história do Brasil é a chamada Nova República, que se inicia com o processo de redemocratização, logo após a ditadura militar. Então, esse período Era Vargas, ele é um período um pouco extenso também da história do Brasil. Ele se estende desde o final da Primeira República, da chamada Primeira República, que se inicia com a República da Espada, logo após a proclamação da República, o fim do período monárquico ou do período imperial, e ele vai se estender do final da Primeira República até o início da chamada República Liberal. Então, o período de Era Vargas, da Era Vargas, da chamada Era Vargas, ele é um período um pouco extenso da história do Brasil. E ele também é dividido em períodos menores, e é isso que a gente vai ver aqui. Então, para começar, nós vamos falar um pouco da transição da Primeira República para a Era Vargas, né? Como Vargas ele chegou ao poder. Isso não aconteceu por via democrática, isso não aconteceu por meio de um processo democrático. Vargas ele chegou ao poder por meio de um movimento. E esse movimento ele é algumas vezes considerado uma revolução e outras vezes ele é considerado como um golpe de Estado, né? A gente vai falar sobre isso no momento certo, se foi revolução ou se foi golpe de Estado. Então vamos falar inicialmente sobre o fim aí da Primeira República. O último presidente da Primeira República foi Washington Luiz, né, que foi destituído do poder antes de terminar o seu mandato. E no final da Primeira República, o Brasil ele passou por uma crise, né? Uma crise que tinha, na verdade, dois aspectos, né? Era uma crise, a crise da República, da Primeira República, era uma crise de natureza econômica e também uma crise de natureza política. Então, primeiro nós vamos falar sobre essa crise de natureza econômica. Por que aconteceu essa crise de natureza econômica? Lembrando que em 1929, o mundo ele passou por um problema aí no campo econômico, que foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York e o início da Grande Depressão, que se estende alguns anos à frente, né? De 1929 a alguns anos à frente. Foi a primeira grande crise do sistema capitalista, né? A primeira crise da história do sistema capitalista, e essa crise ela se inicia nos Estados Unidos, mas ela se espalha por todo o mundo. E o Brasil ele também sofreu com essa crise econômica, principalmente porque o Brasil ele era nós já sabemos disso, né? O Brasil ele ainda hoje é um país cuja economia ela se baseia na negociação de comodatas, né, de produtos aí que servem como matéria-prima, e nesse período o grande produto, né, que era exportado pelo Brasil era o café. E o maior comprador, né, o maior consumidor do café brasileiro era justamente os Estados Unidos. Com a crise financeira que se iniciou justamente nos Estados Unidos, o Brasil acabou perdendo esse mercado consumidor, né? Então, os cafeicultores, que eram basicamente a elite econômica do Brasil nesse período, tiveram grandes problemas financeiros, justamente porque o consumo do café no mercado internacional ele caiu muito, porque o principal importador do café brasileiro, que no caso eram os Estados Unidos, parou de
de comprar esse produto, justamente devido à quebra da Bolsa de Valores e à crise financeira que se instalou nos Estados Unidos e depois acabou se espalhando por todo o mundo. Então, o Brasil acabou também tendo, nesse final aí da Primeira República, essa crise econômica. E aí, a crise política, ela acabou acontecendo em decorrência do que estava em vigor durante toda a Primeira República, que era um esquema político que ficou conhecido como a política do café com leite, e que, na verdade, ela não funcionava exatamente como a gente vê em alguns livros didáticos, né? Não era uma alternância no poder entre os presidentes de São Paulo, que representava, né, a elite cafeicultora, a elite cafeeira, e os presidentes de Minas, que representavam aí ali os produtores de leite. Não é exatamente assim que funciona, né? Nesse período da Primeira República, teve sim presidentes de São Paulo, tiveram, né, presidentes também de Minas, mas outros estados também participaram dessa presidência. Então, a política do café com leite não é exatamente dessa forma, não é nesse sentido, mas existia sim esse pacto entre a elite mineira e a elite paulista. E no final da Primeira República vai ter um desentendimento entre essas duas elites, né? O último presidente da República desse período que nós conhecemos como Primeira República foi Washington Luiz. A sucessão de Washington Luiz é que vai trazer essa crise política. Por quê? Porque o Partido Republicano Paulista queria que Júlio Prestes fosse o próximo presidente, né, com o apoio de Minas. E Minas discordava do Partido Republicano Paulista. Em Minas existia o Partido Republicano Mineiro, e o Partido Republicano Mineiro tinha o seu próprio candidato à presidência, que não era aceito pelo Partido Republicano Paulista. Então aconteceu aí esse desentendimento. Esse desentendimento, ele levou ao surgimento da Aliança Liberal. O que foi a Aliança Liberal? Foi justamente um acordo político entre Minas Gerais, o Rio Grande do Sul e a Paraíba. Esses três estados, eles fazem esse acordo político e lançam a candidatura à presidência para a sucessão de Washington Luiz, de Getúlio Vargas, que era gaúcho, e João Pessoa, que era paraibano. E aí o Partido Republicano Paulista lança aí a candidatura de Júlio Prestes. Então, há aí esse desentendimento entre as elites mineira e paulista, surge aí a Aliança Liberal e esse outro candidato, candidato à presidência e à vice-presidência. Bom, o Bloco Operário Camponês, que a gente colocou aqui, já era aí uma associação política entre os camponeses e principalmente os comunistas, que no Brasil viviam na ilegalidade, né, porque o Partido Comunista do Brasil ele foi criado desde 1922, né, o Partido Comunista foi criado desde 1922 e desde a sua criação ele foi mantido na ilegalidade. Então, a proposta desse bloco operário camponês, ele era, na verdade, de que existisse aí uma outra proposta para a presidência, e eles lançaram seu próprio candidato à presidência, que foi, na verdade, o primeiro operário a ser candidato à presidência na história do Brasil. Só que é claro que nas eleições presidenciais ele acabou não se saindo muito bem. Bom, então, qual foi o movimento que levou aí a chamada Era Vargas, né? O que levou Vargas ao poder? Nós vimos aí que houve essa intriga entre paulistas e mineiros, surgiu a Aliança Liberal, que era justamente esse acordo político entre os mineiros, entre Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba, né? Esses três estados. Então, só que Vargas, que era o candidato da Aliança Liberal, e João Pessoa, né, que era o vice à presidência, eles perderam as eleições. Na verdade, quem ganhou foi Júlio Prestes, que era o candidato paulista,
Só que, obviamente, eles não aceitaram essa derrota, né? Eles alegaram que tinha acontecido nas eleições fraude, e nós sabemos que nesse período da história do Brasil, fraude eleitoral era uma coisa muito comum, né? Então, os historiadores, inclusive, eles falam que as fraudes aconteceram dos dois lados e que não é possível saber quem cometeu mais fraudes. Mas o que nós percebemos é que as fraudes levaram, né, Júlio Prestes à vitória. Ele foi, no caso do Partido Republicano Paulista, ele conseguiu articular de uma forma que as fraudes levassem à vitória de Júlio Prestes. Já não aconteceu a mesma coisa com a Aliança Liberal. Então, só que acontece aí um imprevisto, né, que é o assassinato de João Pessoa, na Paraíba. O assassinato de João Pessoa ele não foi relacionado à política nacional, foi relacionado à política lá mesmo do seu estado e também a questões pessoais. Só que esse fato ele acabou impulsionando o movimento de 1930. Porque baseado na morte de João Pessoa, o Rio Grande do Sul iniciou um levante militar. Esse levante militar depois teve também o apoio de militares do Rio de Janeiro. Esses militares eles depuseram aí o governo de Washington Luiz e assim Getúlio Vargas ele assumiu o poder. Alguns historiadores eles vão chamar esse movimento de 1930 de uma revolução, né? Eles vão dizer que isso foi uma revolução, e outros historiadores vão considerar esse movimento de 1930 como um golpe de Estado, né? E a gente tenta analisar isso a partir de alguns conceitos, que é o conceito de revolução e o conceito de golpe de Estado. E a gente pode falar isso em outra ocasião, mas de forma bem resumida, o conceito de golpe de Estado é justamente uma destituição do poder que é promovida não pela maioria da população, mas que é promovida por grupos, né? Grupos políticos ou grupos sociais específicos. E foi mais ou menos o que nós vimos aí que aconteceu em 1930. Mas existem também outras características do que seria um golpe de Estado e uma revolução, né? Até porque golpe de Estado está relacionado aí à história francesa, né? Justamente o período da era napoleônica, e a gente pode estudar isso em uma outra ocasião. O governo de Vargas, essa chamada Era Vargas, se estende, como nós vimos aí, de 1930 a 1945. Então, Vargas ele vai governar o Brasil durante esse período de 1930 a 1945, incluindo aí, como vocês já devem ter notado, a Segunda Guerra Mundial. O governo de Vargas ele é dividido em 3 períodos. O primeiro é chamado de governo provisório, que vai de 1930 até 1934. O segundo período ele é chamado de governo constitucional, que vai de 1934 até 1937. E o terceiro período é chamado de Estado Novo, que vai de 1937 até 1945. Então, nós vamos analisar aí agora, inicialmente, o governo provisório. No governo provisório, a ideia de Vargas era combater as velhas estruturas, né? Um combate às velhas estruturas. E esse combate às velhas estruturas significava inicialmente ter um controle maior da política nacional. Porque nós sabemos que durante a Primeira República, os coronéis que eram líderes políticos locais, eles tinham bastante poder. E isso estava muito associado também ao poder dos presidentes, no caso, na época não era governador, era presidentes de Estado. E Getúlio Vargas, quando ele sobe ao poder, ele quer acabar com essa velha estrutura. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai basear aí a sua atuação política justamente na nomeação dos interventores, né? Ele vai basear sua atuação agora na nomeação de interventores. O que seriam esses interventores? Seriam justamente pessoas ligadas ao próprio presidente, ao próprio Getúlio Vargas, que assumiriam agora o governo dos estados, né? E esses interventores, todos eles eram militares, né? Os interventores eles eram militares. Então, esses interventores eles vão estar diretamente relacionados a Vargas e eles vão assumir agora o governo dos estados, né? E aí, nesse contexto, houve uma insatisfação muito grande de São Paulo em relação à nomeação dos interventores,
porque os paulistas, nós sabemos que os paulistas, eles, né, tiveram aí a sua presidência tomada pelo movimento de 1930, e eles também não aceitavam que o interventor que governaria São Paulo, ele fosse, em primeiro lugar, militar e não civil, e em segundo lugar ele também não era paulista, né? Ele não pertencia ao estado de São Paulo. Então, em São Paulo vai se iniciar um movimento exigindo a convocação de novas eleições, né? Exigindo que sejam feitas novas eleições e também que seja aí instaurada uma Assembleia Constituinte para promulgar uma nova Constituição para o país. Esse movimento que inicia em São Paulo, ele vai acabar se tornando de caráter militar, né? Um movimento armado, né? Isso vai levar a um conflito entre as tropas federais e as tropas paulistas. Esse movimento em São Paulo, ele fica conhecido como revolta constitucionalista, porque o objetivo principal do movimento era que fosse instaurada uma Assembleia Constituinte e também novas eleições para a presidência. Mas São Paulo inicialmente esperava o apoio de outros estados nesse movimento constitucionalista, nessa revolução constitucionalista. Esse apoio acabou não acontecendo e pouco tempo depois os paulistas acabaram perdendo, né, a luta contra as tropas de Getúlio Vargas, contra as tropas federais. Só que, apesar da derrota, né, a principal reivindicação dos paulistas, que era uma nova Constituição, que era uma Assembleia Constituinte, uma nova Constituição e eleições para a presidência, ela acabou sendo atendida. Então, em 1934, né, será promulgada uma nova Constituição para o Brasil. Há aí inicialmente, né, como é comum, foi instaurada uma Assembleia Constituinte, depois foi promulgada uma Constituição para o Brasil, a Constituição de 1934, e essa Constituição, ela traz já uma série de mudanças bem interessantes para o nosso país. Primeira mudança, né, é o voto secreto, a gente está vendo aqui no esquema, né, a primeira mudança é o voto secreto. Até então, no Brasil, o voto ele não era secreto, né? Isso acabava contribuindo para que houvessem as fraudes eleitorais, o fato do voto não ser secreto. Segunda grande mudança foi o voto feminino, né? As mulheres passaram a ter o direito de voto. Só que esse voto ele não foi estendido nem aos mendigos e também a um grupo das Forças Armadas, né? Esse direito de voto. Então, não era um sufrágio universal ainda, né? Analfabetos também estavam excluídos. A criação da Justiça Eleitoral, que seria uma parte do judiciário especializada no processo eleitoral, que também ainda não existia, e a consolidação de alguns direitos trabalhistas. Ainda não é a CLT, né? A CLT é depois, mas aí a Constituição de 1934, ela traz alguns direitos, né? Férias anuais remuneradas, a restrição da jornada de trabalho a 8 horas diária, a proibição do trabalho de menores de 14 anos. Então, essa Constituição de 1934, ela traz também uma série de direitos para os trabalhadores. E, por último, a Constituição ela traz o conceito de nacionalismo econômico, que é nada mais, nada menos do que responsabilizar, colocar nas mãos do Estado a responsabilidade pelo controle dos recursos naturais, né, das riquezas naturais do país. Né? Isso é tanto que isso vai estar também um pouco associado ao estatismo, que a gente vai falar em outra ocasião, que pertence também ao período da Era Vargas. Então, mas o fato é que a Constituição ela já prevê que os recursos naturais, as riquezas naturais do país, elas estejam sob a proteção do Estado, sob o controle do Estado. Então, durante o período da Era Vargas, nós temos aí também dois grupos políticos no Brasil que vão se destacar, né, nesse cenário. Esses dois grupos são os integralistas, né, e os aliancistas. Os integralistas eles faziam parte da AIB, Ação Integralista Brasileira, e os aliancistas eles faziam parte da Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Então, esses dois grupos políticos eles tinham ideias totalmente diferentes, né? Eles tinham inspirações totalmente diferentes, mas eles estiveram de forma bem atuante aqui no Brasil durante o período da Era Vargas.
E como em política tudo é muito complicado, porque uma hora Vargas ele apoiava um dos movimentos, em outro momento ele rejeitava esse movimento, ou grupo, né? Em um momento ele recebia o apoio desse grupo, em outro momento ele perdia o apoio desse grupo. É o que acontece, por exemplo, com o caso dos integralistas, que inicialmente se aproximaram do governo Vargas. Isso é visto pelos historiadores como uma tentativa dos integralistas de chegar ao poder, mas depois Vargas, seguindo aí um ditado popular, dá corda para os integralistas para depois eles mesmos se enforcarem, porque o apoio que Vargas dá aos integralistas não é um apoio permanente. Depois Vargas acaba se distanciando também dos integralistas. E em relação aos aliancistas, né, um dos principais aí envolvidos na Aliança Nacional Libertadora, que era o Prestes, ele acaba depois dando apoio a Vargas, apesar do que acontece, né, com sua história aí. Então, esse movimento político ele é bem controverso, ele é bem complexo. Então, vamos falar um pouco dos integralistas e também dos aliancistas, de uma forma geral. Eu coloquei aqui as influências e o lema de cada um desses dois grupos políticos. O lema, quer dizer, a influência dos integralistas era no nazifascismo. Né? Os integralistas, eles tinham aqui como o seu líder um escritor modernista, que era o Plínio Salgado. E esse movimento, ele tinha aí uma inspiração nos ideais nazifascistas. Então, eles acreditavam aí em um Estado centralizado, em que o chefe de governo, né, o chefe de Estado, ele tinha plenos poderes, eles eram nacionalistas, tinha toda aquela ideia ali do fascismo, mais basicamente do fascismo, né, do corporativismo, por trás desse movimento. Né? Eles adotaram como símbolo o sigma, a letra grega sigma, e eles vestiam sempre camisas verdes, tanto que eles eram chamados de camisas verdes, né? Os integralistas. O lema dos integralistas, não fiquem chocados, o lema dos integralistas era Deus, Pátria e Família. Tá? Esse era o lema dos integralistas. Né? Eles acreditavam que estava em defesa de Deus, da pátria e da família. Já os aliancistas, né, que eles tinham uma influência muito grande do socialismo, do anarquismo e também do comunismo. Né? Antes que vocês se perguntem aí se socialismo e comunismo é a mesma coisa, vale lembrar que no segundo ano do ensino médio, né, a gente acaba estudando aí as doutrinas sociais do século XIX, e aí vocês acabam percebendo que socialismo e comunismo são conceitos distintos, são conceitos diferentes, não é a mesma coisa. O socialismo não é a mesma coisa que o comunismo. Só que a influência dos aliancistas era dos dois movimentos, tanto do socialista como do comunista, e também do movimento anarquista. Mas o tema deles era bem diferente do tema dos... Né, o lema deles era bem diferente do lema dos integralistas. O lema dos aliancistas era pão, terra e liberdade. E suas lutas eram basicamente por reforma agrária, por habitação para os camponeses, o direito de voto, educação, acesso à educação pela população camponesa, pela população operária. Né? Então, era um movimento que buscava basicamente o que o lema deles traz, né? Alimento para todos, moradia para todos, né? Terra para aqueles que viviam ou tinham necessidade de viver da terra, e liberdades democráticas, né? Que é a ideia, basicamente, do socialismo seria a ideia de liberdades democráticas. E aí, quando a gente fala de ideias de liberdades democráticas dentro do socialismo, isso parece antagônico, parece contraditório, porque o socialismo real mostrou o contrário, mas o socialismo real é diferente do socialismo científico, que é diferente do socialismo utópico, que é diferente do comunismo. Por isso que é importante saber as diferenças entre todos esses movimentos e conceitos, né, e essas doutrinas. Bom, o Estado Novo. Né? Como é que a gente chega ao Estado Novo? Nós vimos lá que o governo constitucional, que ele começa em 1934 e vai até 1937, ele foi marcado pela, no caso, mudança, né, de Vargas, que ele subiu ao poder por meio de um golpe,
O governo constitucional ele começa com a Constituição de 1934. Na Constituição de 1934 fica estabelecido que a próxima eleição para presidente teria uma eleição indireta, então era justamente o Congresso que elegeu o próximo presidente, e o Congresso elege Getúlio Vargas para o mandato de 1934, inicia em 1934. Né? O mandato de Vargas iria até 1938, mas quando chega perto das eleições presidenciais, e Vargas quer se manter no poder, ele acaba elaborando, né, uma estratégia justamente com os integralistas, né, com a ação integralista brasileira, ele acaba elaborando uma estratégia que é o chamado Plano Cohen. O Plano Cohen era supostamente um plano comunista para tomar o poder no Brasil. Só que esse plano ele nunca existiu, né? Era só uma estratégia de Vargas para que ele pudesse, né, dar um golpe de Estado e continuar no poder por mais tempo. Então esse Plano Cohen ele foi anunciado em cadeia nacional, que em força dessa conspiração comunista para tomar o poder, seriam necessárias algumas mudanças. Né? A ideia por trás desse Plano Cohen de Vargas era justamente o quê? Era acabar aí com as instituições democráticas para que ele pudesse assumir o poder de forma autoritária, ditatorial. E é o que acontece realmente, né? Então, é tanto que o Estado Novo ele vai ter aí essas características que eu assinalei aqui, a 1, 2 e 3, que é o quê? Primeiro, é estabelecido um estado de emergência, ou seja, Vargas ele tinha o poder de invadir a casa das pessoas, de prender as pessoas, de julgar e condenar essas pessoas, e as ações que o governo tomava, as ações do governo, elas não eram submetidas à justiça. Então, o governo não respondia a ninguém, né? O chefe de Estado, o chefe de governo não respondia a ninguém. Segundo, ele acaba com o federalismo, né? Ele mantém a ideia de interventores nos estados. Os estados também perdem sua autonomia, né? Os estados não tinham mais autonomia para governar, independente do governo federal, né? O governo federal é quem monitorava cada estado por meio dos interventores. Então, os estados eles acabam perdendo a autonomia. É basicamente o fim do federalismo. É tanto que tem aí a questão qual o símbolo de cada estado? A bandeira do estado, né? E para simbolizar também, para marcar aí o fim desse federalismo, eles queimaram, né, em praça pública as bandeiras de cada estado. E aí, por último, a gente tem a supressão das instituições democráticas, né? Foram extintos os partidos políticos, greves e manifestações contra o governo também foram proibidas, né? As eleições democráticas, né, também foram extintas, né, foram encerradas. Então, ele acaba aí com essas instituições democráticas que existiam no Brasil, né, durante o período constitucional, durante o seu governo constitucional. Bom, uma das principais características aí que a gente vai analisar em relação ao governo do Estado Novo é o uso da propaganda, né, para a manutenção do governo e para a criação de uma imagem positiva do governo de Getúlio Vargas. E também para impedir que esse governo ele sofra críticas que levem ao seu declínio, que levem à sua queda. Né? Vargas ele não queria perder o poder. Então ele vai criar o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. Esse órgão ele vai ser responsável por duas coisas basicamente. Primeiro, pela propaganda oficial do governo. É tanto que no rádio, que era o grande veículo de comunicação, o grande meio de comunicação em massa da época era o rádio, né? No rádio vai ser criado o programa A Hora do Brasil. Esse programa era usado basicamente para isso, para fazer uma propaganda a favor do governo. Era por meio desse programa de rádio que o governo criava uma propaganda oficial, criando uma imagem positiva do governo, para que todas as pessoas elas vissem, elas enxergassem o governo de Getúlio Vargas com bons olhos. Então, o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, ele tinha como principal função cuidar dessa propaganda oficial do governo. O DIP também organizava desfiles, também organizava passeatas, uma imensa campanha publicitária por meio de cartazes, né? A gente encontra muito aí
na internet, alguns bancos de dados de documentos antigos, esses cartazes do período da Era Vargas, que eram elaborados pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, mostrando Getúlio Vargas como o protetor dos pobres, como um presidente a favor dos trabalhadores, que lutava pelos trabalhadores, que são outras características do governo de Getúlio Vargas que a gente vai ver também depois. E uma outra função do Departamento de Imprensa e Propaganda era cuidar também da censura aos meios de comunicação, ou seja, impedir que os meios de comunicação eles veiculassem informações desfavoráveis ao governo, que os meios de comunicação eles criassem uma propaganda negativa do governo, né? Então, eles também usavam o Departamento de Imprensa e Propaganda, Vargas também usava esse departamento, o DIP, para impedir que qualquer fosse colocada em acesso ao público. Então, ele censurava também os meios de comunicação. Bom, e para finalizar aí, a gente vai para o fim do Estado Novo, né? O fim da Era Vargas. Como a gente chega ao fim da Era Vargas? Por meio do próprio Vargas, né? Aqui no Brasil, se vocês analisarem historicamente, a gente tem essa característica muito marcante que é nossos governos ditatoriais, eles não foram derrubados. Eles mesmos promoveram a abertura política. Eles mesmos levaram o seu encerramento, né? Vargas foi quem promoveu a abertura política, né? Ele começa essa abertura política perdoando, né, promovendo aí uma anistia geral, né, um perdão geral para os condenados políticos. Então, muita gente que tinha sido condenado por motivos políticos retornam ao Brasil, estavam exilados, retornam ao Brasil. E também ele acaba, de uma certa forma, permitindo aí o surgimento de volta, né, a reativação dos partidos políticos. Surgem os partidos políticos, então as eleições presidenciais são marcadas, mas mesmo assim há um medo, há um temor de que Vargas ele crie uma nova estratégia para permanecer no poder. Então, isso vai acontecer, né? Esse medo de que Vargas crie uma nova estratégia para permanecer no poder. Aproveitando disso, Vargas também vai aprovar uma lei aqui no Brasil que vai desagradar muito os Estados Unidos, né, que era um aliado do Brasil, né, que Vargas estava próximo aos Estados Unidos durante o seu governo. Apesar do seu governo ser nacionalista, ele teve essa proximidade com os Estados Unidos, principalmente ali no envolvimento do Brasil com a Segunda Guerra Mundial, né? Teve essa proximidade do Brasil com os Estados Unidos, mas Vargas vai aprovar aqui no Brasil a lei antitruste. Essa lei, ela impedia, ela limitava e ela restringia a entrada de capital estrangeiro no Brasil. Então, as empresas estrangeiras, né, elas acabavam tendo sua atuação limitada. E isso desagradou muito os Estados Unidos, porque as principais empresas que atuavam no Brasil eram justamente de lá. E aí também, juntamente com isso, né, nessas eleições que aconteceriam logo após aí a Era Vargas, Vargas também ele acabou incentivando um movimento popular que surgiu de apoio à sua permanência no poder. Esse movimento ele é chamado de queremismo. Né? Por que queremismo? Porque o lema era Queremos Getúlio. Né? Esse movimento ele apoiava a permanência de Getúlio Vargas no poder. E Vargas ele apoiava esse movimento e, ao mesmo tempo, ele apoiava a campanha de Eurico Gaspar Dutra à presidência, que era o candidato dele, né? O candidato que ele apoiava. Só que existia justamente esse medo de que Vargas ele encontrasse alguma estratégia para permanecer no governo. Então, para evitar isso, o Góes Monteiro e o Eurico Gaspar Dutra, né, que eram generais, eles acabaram forçando Vargas a renunciar. Vargas ele renuncia, e quem assume o governo temporariamente é o próximo na linha sucessória, até as eleições se realizarem e o novo presidente assumir. E quem assume a presidência em seguida é justamente o Eurico Gaspar Dutra, que era o candidato de Vargas e que teve apoio de Getúlio Vargas e provavelmente, segundo os historiadores, foi o que levou ele à vitória nessa campanha eleitoral. Bom, então como vocês viram aí de uma maneira geral, a Era Vargas ela foi marcada por tudo isso, só que há outras questões também que deixaram de ser tratadas aqui nesta aula, que eu terei que tratar em outra aula especificamente, porque estão mais relacionadas à vida em sociedade, ali durante o período da Era Vargas,
E também há outras características que são as características econômicas, né? Quando a gente fala em Era Vargas, a gente está falando de alguns conceitos históricos muito importantes de se compreender. Quais são esses conceitos? Nacionalismo, estatismo, trabalhismo. A gente está falando ao mesmo tempo de populismo, né, que é uma outra característica também do governo Vargas. Então, para falar sobre todos esses conceitos em uma aula já falando sobre a trajetória política, né, o governo provisório, o governo constitucional, o Estado Novo, seria uma aula muito longa, muito extensa. Então, a gente vai, em uma outra aula, falar sobre esses outros conceitos também dentro da Era Vargas, né? E a gente vai entrar em uma outra questão aí, que é justamente a questão do estatismo, né? Que é a criação por Vargas aí das empresas estatais, que depois ele até dá continuidade no seu outro governo durante o período da República Liberal, né? O segundo governo Vargas na República Liberal, e a gente vai entender um pouco melhor como funciona essa questão, tanto de estatização como, posteriormente, né, das privatizações. Né? Para entender a privatização, você precisa entender a estatização. E no caso, aí também tem a questão da visão que Vargas tinha dos trabalhadores e de como ele deveria lidar com os trabalhadores. Né? E aí a gente vai entrar dois conceitos interessantes, que são o de trabalhismo e de sindicalismo, que Vargas ele usa tudo isso ao seu favor. Então a gente vai entender isso melhor em uma outra aula. Então aqui a gente finaliza o período da Era Vargas em relação a esses aspectos basicamente políticos. Tá? Na próxima aula, em relação a esse assunto, a gente vai discutir um pouco mais os aspectos voltados para a economia e para a sociedade.